Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 10 de dezembro, agora na Espanha, 19 horas e 29 minutos, no Brasil, 15 e 29 da tarde. Gente, até agora a mínima para BTC ficou em 94.256. Todos os fundos, desde a mega agulhada do dia 5 de dezembro, onde a mínima ficou em 90.500, a agulhada dessa madrugada ficou em 94.150 e até agora a agulhada de poucos minutos atrás, que ainda está agulhando, mas provavelmente já fez fundo em 94.256, todos esses fundos estão ascendentes. Todos esses topos estão descendentes. Eu volto a insistir com os senhoritos. Até agora, essas duas agulhadas, né? A dessa madrugada e a de poucos minutos atrás, até agora, essa última agulhada, sucedida de um irmãozinho gêmeo ali na pernada subsequente de poucos segundos atrás, foi a maior liquidação no sentido long desse bull run. 1,7 bilhão de dólares em liquidações forçadas nessas duas últimas agulhadas. A primeira para 94.150, a segunda poucos segundos atrás em 94.250. 500 mil traders liquidados, pânico no varejo, mas o dinheiro inteligente está comprando, os institucionais seguem comprando. Gente, eu volto a insistir com os senhoritos. Esse cenário de terra arrasada é uma oportunidade. Comprem ao som dos canhões. Comprem quando há cheiro de sangue nas ruas. Tudo caindo menos 13, menos 11, menos 5, menos 7. E vendam quando há cheiro de flores nas ruas e ao som dos violinos. Essa é a regra básica. Só que eu volto a insistir com os senhoritos. Essa queda está revelando aquelas altcoins com maior, que está ostentando as altcoins com a maior força relativa. Por isso que é difícil, é efetivamente bem difícil o sujeito promover o life change na vida dele, porque muitos estão desembarcando. Muitos estão desembarcando. Essa é que é a verdade. O que eu tenho recebido de mensagens aqui, de gente pulando fora de Solana, de Atom, de Kusama, de BNB. Tem gente agora falando que a Kusama vai perder 30 e vai para 28, depois voltar para 17. Gente, como é difícil, como é efetivamente difícil manter as posições, também é muito difícil vender. E os poucos que conseguem manter as posições também vão ter dificuldade de se divorciar quando isso se fizer necessário. Essa é que é a realidade. Essa que é a realidade nua e crua. Por isso que a vocação da riqueza tem esse viés polarizador. Porque, primeiro, muitos terão dificuldade em manter as suas posições, mesmo percebendo que há uma brutal ascendência nos fundos, 90.500, depois 94.256, depois 94.150 e agora 94.256. Os topos descendentes, mesmo ele enxergando uma cunha nisso aqui, ele vai vender no desespero, achando que isso aqui é uma canaleta virtual de baixa, que perdeu a tendência de alta, porque ouviu lá o ex-BBB que virou especialista criptográfico. E outra, gente, quando eu falo que a nossa janela de saída está distante, ainda faltam alguns meses. A dominância precisa quebrar de cima para baixo 46%, 47%. E outra, eu volto a insistir com os senhores. A única maneira de vocês vencerem esse jogo, eu tô no mundo cripto desde 2013, eu sei do que eu tô falando. Eu sei exatamente, eu tô falando como um profissional. A única maneira de vocês vencerem esse jogo é controlando o percentual de stablecoins na própria carteira. Agora, nesse momento, eu tenho menos de 10% de stablecoins na minha carteira. Mas, basicamente, eu vi a minha carteira se multiplicar por 3, por 4 nas últimas semanas. Desde a eleição do Donald Trump, pelo menos a minha carteira de altcoins se multiplicou por 3, talvez por 4.
Agora eu vou ficar preocupado com uma queda de 25%, 30%? Vocês precisam deixar de raciocinar como minerais. Eu vou repetir, a única maneira de vocês vencerem esse jogo é controlando o percentual de stablecoins na própria carteira. Nesse momento em que a dominância da BTC tem toda essa gordura para queimar, até perder 43, 42, e quando a dominância quebrar de cima para baixo esses cumes, 46, 47%, eu vou aumentar o percentual de stablecoins da minha carteira dos atuais 7% para algo em torno de 30%, porque eu não sou louco, eu tenho muito a perder. E se quebrar o centro gravitacional, que foi o fundo da dominância para o último ciclo e que revelou o topo de 99% das altcoins no ciclo de 2020 e 2021, e se quebrar o centro gravitacional do topo do Bull Run de 2021, que na verdade foi o fundo para a dominância, eu sei que há uma força gravitacional latente para levar toda a liquidez de volta para a BTC e que vai levar a dominância de 42%, 43% de volta para 57%, 58%, talvez até 60%. Eu tenho consciência disso. Por isso que eu não sou louco. E outra, gente. Eu tô no mundo cripto desde 2013. Eu confesso para os senhores que eu nunca vi barbeiro de Marrocos que corta o meu cabelo falando de cripto. Eu nunca vi meu pai me perguntando por que dessa revolução agora, porque todo mundo fala em cripto. Basicamente, há uma alteração do mainstream em termos de tráfico de dados e riquezas, migrando para o mundo cripto. Então, nesse bull run, eu vou ser bem sincero com os senhoritos, nesse bull run, quando a dominância perder 42%, 43%, eu não vou basicamente fazer como eu fiz no ciclo anterior, em que eu basicamente só fiquei em BTC. Agora, eu vou ter basicamente 70%, 80% do meu portfólio. E quando quebrar aqui o centro gravitacional da dominância, eu vou ficar com 70%, 80% do meu portfólio em stablecoins, porque eu sei que vem um inverno cripto, mas eu vou ficar com uns 20%, talvez 25% exposto em BTC e em altcoins que constroem a base da Web3. Porque eu confesso para os senhores que esse bull run está diferente dos outros em termos da massa que está adotando as criptografias. E cresceu absurdamente. Os aplicativos que rodam em ecossistemas da Web3, que são os apps descentralizados, os dApps, estão cada vez mais fáceis de usar. Um ecossistema como Toncoin, eu vou ter que manter alguma coisa em Toncoin, porque os dApps ali não tem latência. É como se eu estivesse navegando na Web 2. A AI rodando em tecnologia blockchain está cada vez melhor. Basicamente, eles criaram, na minha leitura, a Web3 é o maior parque de diversões já criado na história da humanidade. Eu navego em plataformas da Web3 como Camino, a Aave, é muito melhor do que andar pela Disney. Agora, eu tenho noção dessa revolução porque eu tô no mundo cripto desde 2013 e eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Eu tô multiplicando o meu patrimônio, que já não era pequeno, por 20 vezes agora, talvez até mais, nesse bull run. Então eu não me importo de deixar 1/5 desse patrimônio exposto a altcoins que efetivamente estão fazendo uma revolução no tráfego de dados e riquezas. Eu sei que o Wall Street está migrando o tráfego de dados e riquezas dela para uma plataforma que vai rodar 7 dias por semana, 24 horas por dia, mas eu sei o que eu estou fazendo. Agora, se vocês estão no seu primeiro ciclo, eu recomendaria fortemente que vocês, ao ver a dominância quebrando 42%, 43% de cima para baixo, se expusessem a 85%, talvez 90% do próprio portfólio em stablecoins. Eu vou sair desse bull run
com 80% do meu portfólio exposto em stablecoins, porque eu basicamente posso ficar com 20% em altcoins, porque eu posso perder, porque para mim não vai fazer muita diferença. Se houver uma corretiva de novo, se houver um crash do mundo TradeFi, do mundo cripto em 2027 ou 2026, eu não me importo, porque basicamente eu vou multiplicar o meu patrimônio por 20 nesse bull run, mas cada um tem que fazer a própria análise. O que a tecnologia blockchain está criando é uma revolução em termos de dados e riquezas. Agora, cada um sabe exatamente onde a coisa aperta. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Pelo tamanho do meu patrimônio, o que eu já estou fazendo agora nesse bull run já seria muito arriscado para a média das pessoas. Mas eu não estou andando dentro de uma floresta sem bússola. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. E meu patrimônio já se multiplicou por 3 vezes nesse começo de bull run que nem ligou os motores ainda. Na seara fática, o dólar Tether agora é uma divisa de curso legal em Abu Dhabi. Gente, os Emirados Árabes Unidos estão muito à frente de outras jurisdições, não tem como negar. A CBDC do Dirham já é uma realidade, já está na fase final do piloto, e agora o SDT é oficialmente divisa de curso legal em Abu Dhabi. E a fase parabólica da BTC já começou para esse analista aqui da Daily Hold. Segundo ele, depois que a BTC desenhou um corpo real no diário acima de 100 mil dólares, como é o que aconteceu no final de semana, oficialmente a gente startou aquela pernada parabólica que vai levar a BTC para algo próximo de 200 mil dólares. Eu volto a insistir com os senhores. Essa queda da BTC e do mundo cripto. Aqui no diário, a gente mal perdeu a mediana do canal de Keltner, só para os senhores ficarem cientes de que um ativo segue em tendência de alta se ele segue permanecendo na banda superior do canal de Keltner. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue ganhando bastante espessura. No diário, a BTC nem sentiu essa corretiva. Basicamente, a gente segue transitando pela banda superior do canal de Keltner. Mas tem muito Zé Topinho que está desembarcando, acha que a VAX não volta mais para 50, acha que Solana vai perder 200, que esse ciclo já fez topo. Essas pessoas voltarão pagando um pedágio brutal. Essa queda só fez confirmar a força relativa daquelas altcoins que eu elegi no Gemas Altcoin Alert. Eu insisto com os senhores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, subdivididas em 3 categorias. As Super Large Caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde o risco dos senhoritos é insignificante, para não dizer irrisório, mas facilmente numa Super Large Caps vocês vão fazer 1 vezes 4, 1 vezes 5, talvez até 1 vezes 6. A segunda subclassificação são as Middle Caps, que são aquelas altcoins com o market cap um pouco menor, o risco é um pouco mais alto, não é um risco tão mais alto assim em relação às Super Large Caps, mas facilmente vocês vão fazer 1 vezes 20 nas Middle Caps. E por fim, as Micro Caps, que são aquelas altcoins que ostentam um market cap bem menor, o risco é bem mais alto, mas se qualquer das Micro Caps explodirem, facilmente vocês vão fazer 1 vezes 50, talvez 1 vezes 100 ou mais. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Ainda na seara fática, agora, a evolução da força computacional quântica, lembrando que a Alphabet Google divulgou um piloto, né, de um semicondutor quântico, um chip quântico. Agora a força computacional quântica abriu um debate dentro da comunidade blockchain da BTC, dentro da comunidade dos entusiastas da Bitcoin. Os mais de 1 milhão de BTCs atribuídos aos public addresses de Satoshi Nakamoto não se mexem desde 2011, quando ele saiu das redes sociais. Se essa força computacional quântica evoluir daqui a 10 ou mais ou menos 13, 15 anos e conseguir, num ataque de força bruta, quebrar uma private key de BTC,
Basta que qualquer um que tenha BTC migre as suas BTCs para um SegWit 3 ou SegWit 4.0 e proteja essas BTCs por meio de um public address com uma private key gozando de um código alfanumérico ligeiramente maior que o torne imune à força computacional quântica. Mas como essas bitcoins estão em addresses que são vinculados a private keys da primeira geração da BTC, a dúvida da comunidade é: com o advento da força computacional quântica, essas bitcoins estariam sob a alçada de semicondutores quânticos que poderiam amealhar e buscar essas bitcoins e despejar no mercado quando elas valeriam bilhões ou talvez até trilhões de dólares. A comunidade, ciente dessa possibilidade, agora está discutindo um fork na rede. Seria um hard fork se essas BTCs sofressem um freeze, ou um soft fork se essas BTCs basicamente fossem rejeitadas por outros public addresses do update. Então, na verdade, há várias soluções. Pode ser um hard fork, mas aí seria mais complicado, porque acenderia uma luz vermelha na descentralização. Como é descentralizado, se é possível dar um freeze num address. Enfim, ou vai ser um soft fork, se o update rejeitar as BTCs vindas desses addresses, ou um hard fork, se houver um freeze nesses addresses. Não importa o que a comunidade decida, o fato é que muito provavelmente vai se achar um destino para essas BTCs vinculadas ao Satoshi Nakamoto, que estão nos public addresses vinculados a Satoshi Nakamoto. Na minha leitura, o melhor seria um soft fork. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o Wall Street se mantém estável na expectativa dos dados da inflação. Lembrando que amanhã, quarta-feira, vem os dados do IPC que vão influenciar a nova decisão do Fed na reunião de dezembro sobre acerca de um corte ou não na taxa básica de juros. E a figura apoiada pelos rebeldes sírios, o Mohammed al-Bashir, assume o cargo de primeiro-ministro interino da Síria. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E a força computacional quântica pode se transformar na próxima revolução que deve deixar a própria inteligência artificial como um vislumbre de uma grande revolução. A força computacional quântica, inclusive, vai criar uma nova geração de AI que vai deixar todo esse frenesi da AI no chinelo. As corporações da Nasdaq dedicadas à criação e fabricação e desenvolvimento de semicondutores quânticos está sofrendo um boom. Eu não sou muito do mercado TradeFi, mas eu confesso que eu comprei alguns $1.000 aqui, alguns milhares de dólares aqui de cada uma dessas ações que estão performando muito bem em relação à média da Nasdaq. Essas empresas que estão listadas na Bolsa de Nova York e na Nasdaq e que estão revelando ali um vezes 5, vezes 4, algumas vezes 8, como essa Quantum Computing. E, enfim, eu confesso que eu comprei alguns milhares de dólares de cada uma delas. Se elas vão fazer vezes 50 ou vezes 100 ou mais, como as da AI fizeram, eu não sei. Mas como esse frenesi de força computacional quântica ainda nem chegou na mídia tradicional, só está, por enquanto, visitando a mídia criptográfica por conta da ameaça a possível quebra da private key, de ETH, de BTC, das blockchains de primeira e segunda gerações, e como elas estão performando muito bem, eu, por enquanto, tô só botando uma quantia ali, que para mim não vai fazer falta, mas eu acho que essas corporações de desenvolvimento de semicondutores de semicondutores que podem eventualmente ameaçar a criptografia, eu acho que elas vão revelar uma mega revolução na própria AI, que está na primeira geração ainda.
porque a capacidade de processamento de dados de um semicondutor quântico não se compara à capacidade de... Basicamente, é uma outra ordem de grandeza. Para vocês terem uma ideia, a gente usa essa métrica de megabytes, terabytes, petabytes, que nem se aplica à força computacional quântica. Tamanha bizarrice de uma capacidade exponenciada de processamento de dados. A gente usa qubits na força computacional quântica. E isso vai transformar os parâmetros da AI, desses atuais parâmetros de bilhões, em trilhões ou quatrilhões. E vai ser uma coisa bizarra. E, obviamente, as próprias private keys das blockchains de primeira e segunda geração estão agora sob ameaça, mas nada que um update não resolva. Mas, enfim... É tudo ainda muito novo. Eu, particularmente, não gosto do mundo TradeFi, mas estou me expondo a essas ações que estão performando muito bem, desenvolvendo semicondutores quânticos. Nesse cenário bizarro de mega revolução, eu compraria a BTC e correria para as montanhas. Facilmente a BTC na próxima pernada de alta vai visitar um patamar acima de 115, talvez 120 mil dólares. Tá bom, pessoal? Não se assustem com esse cenário temporário de terra arrasada. Comprem um mergulho. Comprem quando há cheiro de sangue nas ruas e vendam ao som dos violinos e com cheiro de flores. Tá bom? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.